Esta é a questão número 2, portanto, do exame de 2011, primeira fase, o exame especial que houve este ano, e é uma pergunta de probabilidades. É-nos apresentado aqui um tetraedro e vamos ver o que pedem na primeira questão, na 2.1. O João tem um catálogo de tintas com 12 cores diferentes, uma das quais é a sua preferida. O João seleciona ao acaso 4 cores diferentes para pintar as 4 faces do tetraedro. Cada uma das faces é pintada com uma única cor, determina a probabilidade do tetraedro ter uma das faces pintadas com a cor preferida do João. Bom, esta questão pode ser colocada de uma forma mais simples, ou não. Portanto, eu diria que poderíamos fazer aqui duas interpretações, que é olhar para este enunciado e pensar em pintar o tetraedro. Essa seria uma abordagem que levaria à resolução do problema sem qualquer dificuldade, digo eu, não é? Se bem que teríamos que ter em causa a troca das cores, porque se eu estou a pensar em pintar o tetraedro, eu tenho que considerar que interessa a ordem, porque estar aqui no número 1 amarelo e estar aqui azul no 3 é diferente se tiver azul no 1 e amarelo no 3. É uma pintura diferente. Portanto, se eu estiver a pensar nisso, terei que considerar que interessa a ordem. No entanto, esta questão pode ser colocada de uma forma mais simples, dada a pergunta, porque nos estão a perguntar o seguinte: determina a probabilidade do tetraedro ter a cor preferida do João. Nós o que queremos calcular a probabilidade é da cor estar lá. Não é se estar no lugar 1, ou no lugar 2, ou no lugar 3, ou no lugar 4. Ok? Então poderemos colocar isto numa questão só de seleção de cores. Porque eu, quando vou colocar a mão no caixote para tirar 4 cores em 12, vou tirar 4. Se nessas 4 vier a cor preferida, ela terá que estar no tetraedro, ok? Portanto, eu vou selecionar as cores, mas não as vou colocar no tetraedro, ok? Vou só selecioná-las. E estou a responder à pergunta na mesma. O resultado iria dar o mesmo, ok? Porque nós estamos numa probabilidade e o que tinha que acontecer, obrigatoriamente, é o meu raciocínio, eu tenho que o fazer nos favoráveis e nos possíveis da mesma forma, ok? Não posso estar nos possíveis a considerar que vou pintar a figura e nos favoráveis não. Portanto, eu vou pensar só em fazer a seleção de cores, porque penso que o problema fica simplificado. Vamos então ver, quer a probabilidade de sair, portanto, selecionar a cor preferida. Selecionar a cor preferida é igual a número de casos favoráveis e número de casos possíveis. Quais são então os casos possíveis? Eu estou então apenas a fazer a seleção das cores, vou a caixote e tiro de 12, vou tirar 4. Vou meter a mão e tirar 4. Não pode sair a mesma, não é? Repetida. Número de casos favoráveis. Portanto, nós queremos a probabilidade de a cor preferida estar lá. Portanto, essa tem que ser uma das selecionadas. Então nós queremos das outras, que não são as preferidas, que são 11, queremos 3, ok? Das 11 que sobram, queremos 3, e posso dizer que do conjunto das preferidas, que é só uma, queremos uma. Poderíamos fazer assim, ok? Agora, esta questão, eu agora não tenho aqui calculadora, e para não estar a fazer aqui estas combinações analiticamente, porque não é esse o objetivo do exercício, e poderia demorar algum tempo, vou só num instante aqui buscar a máquina. Ora, então, combinação de 11, 3 a 3, isto vai dar 165. Combinação de 12, 4 a 4, isto vai dar 495. Se fizer aqui a fração irredutível, isto vai dar 1/3, ok? Isto está feito. É claro que eu estou aqui a explicar os exercícios, atenção que não é chapadinho o que devem escrever no exame. Eu tento explicar como é que se resolve o exercício matematicamente. Em exame, o que eu vos aconselho é dar também aqui uma breve introdução à questão, não é? Para a resolução desta questão, vou considerar apenas a extração, a seleção das cores. Poderei, nesta questão, desprezar a pintura do tetraedro, ok? Explicariam isso, portanto, tentem responder o mais completo possível. Portanto, em termos de raciocínio de combinatório, é isto que aqui está, ok? Vamos então ver
2.2 e a 2.2 diz o quê? Considera a experiência aleatória que consiste em lançar 3 vezes o tetraedro representado na figura e registar em cada lançamento o número inscrito na face voltada para baixo. Temos uma variável aleatória, número de vezes que nesses 3 lançamentos do tetraedro se registra o número 1. Tabela de distribuição. Bom, vamos lá ver então, tabela de distribuição, vamos fazer tabela. E a primeira coisa a ver desta tabela é... A tabela tem sempre esta estrutura, ok? Na primeira linha vamos ter os valores da variável aleatória. Eu até vos aconselho primeiro a não fazer isto que eu fiz, que é fechar logo a tabela, porque vamos supor que a variável aleatória tinha muitos valores. Depois teria que andar aqui a apagar, mas isso agora não é muito importante. Portanto, a tabela tem sempre esta estrutura. Vamos ter que colocar, em primeiro tudo, aqui os valores que a variável aleatória pode assumir no contexto deste problema, ok? Então nós temos que deitar sentido ao que é que representa a variável aleatória. É o número de vezes que, em 3 lançamentos, se registra o número 1. Portanto, o número 1 pode sair quantas vezes? Não faz sentido negativos. Pode nunca sair, não pode? Pode. 0 vezes. O número 1 pode sair 0 vezes. Pode sair uma vez apenas. Pode. Pode sair uma vez. Só. Certo? Pode sair 2 vezes. Pois, acrescento depois mais uma. Pode sair 2 vezes. Vamos lançar 3. Pode sair 2 vezes. E pode sair 3 vezes. Ok? E pode sair 3 vezes. Portanto... E pronto, e é tudo. Vamos lançar 3 vezes, não pode sair 4. E agora temos que calcular estas probabilidades todas, ok? Vamos então ver a probabilidade de x igual a 0, ou seja, não sair nenhuma vez o número 1. Eu vou então ver os casos favoráveis e os possíveis. Reparem que isto agora estamos então a fazer um cálculo auxiliar para a nossa tabela. Ora, casos possíveis, eu vou lançar 3 vezes o tetraedro. 3 vezes, certo? Quantas possibilidades tenho para a primeira? Tenho 4 hipóteses, para a segunda 4, para a terceira 4. Ok? Casos favoráveis a não sair o 3. A não sair o número, peço desculpa, a não sair o número 1. O número 1, ok? Portanto, tenho 3 hipóteses, para não sair o 1, pode sair o 2, o 3 ou o 4. 3 hipóteses, 3, ok? Portanto, isto vai dar... ora, eu vou já... Bom, vou fazer já a conta. 4 vezes 4 vezes 4, aqui ficamos com 64. E vou deixar o denominador assim para no final vermos mais facilmente se dá 1 ou não, ok? 27. E agora vamos à probabilidade de x igual a 1. Ou seja, sair o número 1 apenas uma vez. Casos possíveis, 4 vezes 4 vezes 4. Casos favoráveis, eu quero que o 1 saia só uma vez, não é? Então, vamos supor que o 1 sai na primeira jogada. Portanto, é uma hipótese que é para sair o 1 vezes. Agora, na segunda já não pode sair o 1, não é? Portanto, vezes 3, vezes 3. Na outra também não pode sair o 1. Mas atenção, eu supus que o 1 saía na primeira jogada, mas não tem que sair na primeira. Portanto, eu teria que colocar aqui um ou, não é? Vários ous. Ou... portanto, 3 vezes 1 vezes 3 ou 3 vezes 3 vezes 1, que é o caso de o 1 sair também na segunda ou na terceira jogada. E isto pode ser simplificado desta maneira, 3 vezes 3 vezes 3, ok? Porque é 3 vezes 3 vezes 1, ou seja, dá 3 vezes 3 vezes 3, não é? Aqui ficamos com o 64, ou seja, vai dar o mesmo que ali na primeira. Probabilidade de x igual a 2, ou seja, sair 2 vezes o número 1. Bom, então o que é que tem que acontecer? Eu quero agora que aconteça o seguinte, 2 uns. Então vamos fazer aqui uma suposição. Sair o 1 na primeira, o 1 na segunda e não sair o 1 na terceira, ou sair o 1 na primeira, não sair o 1 na segunda e sair na terceira, ou sair o 1, não sair o 1 na primeira e sair na segunda e sair na terceira, ok? Atenção, eu a seguir já vou tentar explicar um bocadinho melhor isto. Os números que eu estou aqui a colocar não é sair o número 1 ou sair o número 3, é que há uma possibilidade e 3 possibilidades, ok? Eu aqui estou a supor, portanto aqui é na mesma 4 vezes 4 vezes 4, eu vou já explicar um pouco melhor isto que eu estou a fazer agora na última extração.
Ok, se calhar deveria ter feito assim, mas eu penso que estará percebido. Portanto, isto dá 3, 3 mais 3 mais 3 dá 9. 9 sobre 64. Então, o que eu quero dizer com esta simbologia que estou aqui a apresentar é isto. Portanto, aqui para sair sempre 3 vezes o número 1, quer dizer sair o 1, o 1 e o 1, não é? Então eu vou colocar aqui 64 na mesma. E eu agora então quero que saia o número 1 e o número 1 e o número 1. Então eu tenho uma possibilidade vezes uma possibilidade vezes uma possibilidade, ok? Que dá então 1 sobre 64. Certo? Eu teria a mesma situação para aqui, eu vou colocar aqui. Portanto, aqui era não sair o 1, vou colocar uma barra por cima. Não sair o 1 e não sair o 1 e não sair o 1. Talvez até fique melhor justificado isto em exame, não é? Colocam isto por cima para explicar melhor o que é que estão a fazer. Isto são as possibilidades. Quantas possibilidades tenho de não sair o 1? É uma barra, ok? Tem aqui uma barra por cima do 1. 3 possibilidades. E aqui seria sair o 1 e não sair o 1 e não sair o 1. Ou não sair o 1 e sair o número 1 e não sair o 1. Ou não sair o número 1 e não... Portanto, isto é um i, não sair o número 1 e sair o número 1. Ok? E isto então aqui, estes números que eu estou a colocar, são as possibilidades. Portanto, já agora também completo aqui. Portanto, sair o 1 e sair o 1 e não sair o 1, sair o 1 e não sair o 1 e sair o 1, ou não sair o 1 e sair o 1 e sair o 1. Ok? Vamos então colocar aqui, ora, 27 sobre 64 mais 27 sobre 64, 9 sobre 64, 1 sobre 64. Ora, vamos lá ver quanto é que isto dá. Isto agora é uma verificação, ok? Aqui diz para apresentar na forma de fração, não diz para ser irredutível, ainda bem, porque senão agora eu tinha que estar aqui a fazer as contas. Ora, 27 sobre 64 mais 27 sobre 64 mais 9 sobre 64 mais 1 sobre 64. Isto vai dar, ora, 54, 55, com 10 dava 65, 64, certo? Ok? Portanto, isto é apenas então a verificação. A resposta é esta tabela que aqui está. Vou agora fazer a 2.3, que diz então o seguinte. Considera agora a experiência aleatória, que consiste em lançar 4 vezes o tetraedro representado na figura 3. Agora vamos lançar 4 vezes. E temos aqui dois acontecimentos, o i e o j. O número registado nos 3 primeiros é o número 2. A soma dos números registados nos 4 lançamentos é menor do que 10. E queremos calcular a probabilidade de j sabendo i. Ok? J sabendo i. Bom, é uma condicionada e aqui diz claramente para não ir pela fórmula. Ou não? Explico o raciocínio. Não. Sem aplicar a fórmula, sim. Por vezes diz, às vezes não diz. Neste exercício diz sem aplicar a fórmula. Mas o que eu quero dizer é que mesmo que não dissesse, é sempre aconselhável que tentem resolver uma probabilidade condicionada no contexto. Entrando no contexto do problema, ok? É que às vezes não dizem, ok? Não dizem, mas mesmo assim será aconselhável. Ora, vamos então ver qual é o nosso contexto. Vamos deitar sentido ao que é este acontecimento i e vamos dá-lo como adquirido. Portanto, nós já sabemos que aconteceu i, que isto aconteceu. E isto é o quê? O número registado nos 3 primeiros lançamentos é 2, foi 2. Nós sabemos que isso é um dado adquirido. Podemos contar com isso como sendo verdade, ok? E não entra para qualquer tipo de contagem. E depois vamos resolver então esta probabilidade, tendo em conta então que sabemos que isto já aconteceu, fazendo os casos favoráveis sobre os possíveis, ok? E depois vamos explicar então isto na composição. Número de casos possíveis. Será então assim, quais são os números de casos possíveis a acontecer j? A soma dos... aliás, quais são os números de casos possíveis nesta experiência? Que é, então, nós sabemos que nos três lançamentos já saiu o número 2, não é?
Então já não vamos contar com eles, nós já sabemos que saiu o número 2, nós vamos fazer 4 lançamentos. Quais são os casos possíveis? São 4, ok? Que já só tenho, portanto, do que eu não conheço da experiência, não é? Já só há 4 possibilidades para acontecer, que é fazer o último lançamento e sair qualquer uma destas 4, ok? De faces do tetraedro. Portanto, o número de casos possíveis é 4, porque as primeiras 3 nós já sabemos o que aconteceu. Então havia só uma possibilidade para cada um, era sair o 2, o 2 e o 2. Uma hipótese vezes uma hipótese vezes uma hipótese, portanto nem colocamos, ok? Vezes 4 hipóteses. E agora, qual é então a probabilidade de acontecer J? A soma dos números registados nos 4 lançamentos ser menor que 10. Ora, nós já sabemos que no primeiro lançamento saiu o número 2. No segundo saiu o número 2. No terceiro saiu o número 2. Ok? Primeiro lançamento, segundo e terceiro. O quarto é que é uma incógnita. Por isso é que nós aqui já só temos 4 hipóteses nos possíveis, porque são as hipóteses que vamos ter para aqui. Mas como está em causa a soma dos números registados nos 4 lançamentos, nós já temos que contar com a soma destes dois aqui, né? 2 mais 2, 4, mais 2, 6. Então, para dar menor do que 10, o que é que me pode acontecer aqui no último? Pode ser 4? Aqui pode ser o 4? Não, não pode ser o 4, porque senão dava 10. Pode ser o número 1? Bom, pode. Mas também pode ser outro. Portanto, eu tinha aqui o 2 e o 2, também pode ser o número 2 aqui. Pode. Portanto, isto é um ou, não é? Pode ser isto, ou ainda ter aqui o número 2 na primeira, ter aqui o número 2, ter aqui o número 2, dá 6, e aqui sair o 3, 7, 8, 9. Ok? Também pode ser isto. Portanto, pode ser uma destas 3. Ok? Então, quantos casos favoráveis é que eu tenho aqui para a quarta jogada? Tenho 3 possibilidades favoráveis, ok? Porque a outra não é favorável. Sair o 4, porque já dava 10, não é? 6 e 4, 10, e então não seria menor do que 10. Bom, isto está resolvido. Esta é a resolução. Agora precisaríamos de justificar. Nestas questões de justificar a condicionada, o que é que vocês devem dizer? Portanto, primeiro resolvem e depois vamos justificar. Primeiro, explicar aqui o significado, portanto, a interpretação da probabilidade condicionada. Então diriam assim, eu não vou escrever, mas vou falar. A probabilidade condicionada, J sabendo I, representa a probabilidade de acontecer J, ou seja, a soma dos 4 lançamentos ser menor do que 10, sabendo, e sublinham a palavra sabendo que nos 3 anteriores já saiu o número 2. É só escreverem isto, ok? A probabilidade de J sabendo I é igual à probabilidade de a soma dos 4 lançamentos ser menor que 10, sabendo e sublinham que nos 3 anteriores saiu o número 2. Pronto, este é o primeiro ponto, fazer a interpretação da probabilidade condicionada. E depois vão justificar o vosso resultado, dizer porque é que aqui é 3 e porque é que aqui é 4. Okay? Podem dizer que recorreram também à lei de Laplace, porque os acontecimentos elementares são equiprováveis, e dizer que, portanto, o número de casos favoráveis é 3 porque o número de casos possíveis é 4 porque. Bom, o número de casos possíveis são 4 porque nós já sabemos que nos 3 primeiros lançamentos saíram o número 2, logo temos 4 possibilidades para o quarto lançamento. Logo temos 4 casos possíveis. O número de casos favoráveis é 3, e aí podem anexar este esquemazinho, e podem dizer também por palavras, porque para a soma ser inferior a 10, no quarto lançamento pode sair o número 1, ou o número 2, ou o número 3. Ok? E a composição fica completa quando falar então destes 3 pontos. Bem, ficamos então por aqui. Até uma próxima!